Obrigado. Vamos ter que recomeçar. Como dizia que o tema que nos foi proposto é sobre a disciplina eclesiástica. Falando da disciplina eclesiástica, quantos tipos de disciplina existe? Quantos tipos de disciplina eclesiástica existe? Quais são as razões para a disciplina? Como aplicar a disciplina? Meu microfone parece não estar bom. Como aplicar a disciplina? Quais são os passos a seguir para aplicar a disciplina? Que prudência devemos ter em julgar o caráter e os motivos dos irmãos? Se um membro cair em pecado, deve ser feito esforços sinceros para resgatá-lo. Quem fala é a irmã White. A pessoa que errou, aos irmãos compete encaminhá-lo pela vereda da justiça. É a irmã White. Tratá-lo como desejaria ser tratado em seu lugar. Isso encontramos testemunhos seletos, testemunhos para a igreja, volume 7. Do capítulo que nós já vimos, que já conhecemos, a ovelha perdida refere-se a um membro que se perdeu, refere-se a um de nós que se perdeu. E vemos que no fim, quando o pastor encontra a ovelha perdida, coloca a ovelha sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, ele convida os amigos, convida os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E a pergunta que coloquei: como é que a igreja reage quando um dos nossos irmãos que se perdeu e voltou para a igreja? O texto diz que achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Cheio de júbilo. E o texto de João 3, verso 16, é um texto conhecido por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O manual da igreja, falando sobre a disciplina da igreja, diz que quando se trata de pecados graves, a igreja tem duas formas de aplicar a disciplina. Essas duas formas são conhecidas: voto por censura e voto por remoção na qualidade de membro. Por isso que nós colocamos aquela pergunta: a suspensão, sim ou não? Se o manual da igreja fala do tempo mínimo, que é de 1 mês, e do tempo máximo para censura, logo não encontramos um espaço para suspender um membro. Não tem sido bom quando um membro fica suspenso, nem é censurado, nem é removido, fica assim em suspense. Não é correto que a igreja proceda dessa maneira. Disciplina por censura, que é a primeira forma do tratamento da disciplina eclesiástica, disciplina por censura. Em casos em que a ofensa não é considerada pela igreja tão séria que demande a medida extrema de remoção da qualidade de membro, a igreja pode expressar sua desaprovação mediante um voto de censura. Para que serve o voto de censura? A censura tem dois propósitos. Primeiro, desaprovação da ofensa que trouxe desonra à causa de Deus. Segundo, impressionar um membro faltoso a reconhecer a necessidade de mudança de vida e a reforma de conduta
e dar-lhe um período de graça. Esse é o propósito que a censura tem. Um voto de censura é tomado por um período definido de, no mínimo, 1 mês e no máximo de 12 meses. Temos aí tempo mínimo 1 mês para a censura e o máximo de 12 meses. Implicações de voto de censura. Quando o membro é censurado, quais são as implicações que o membro tem em relação ao voto de censura? O voto de censura anula ao membro faltoso de ser eleito para qualquer cargo da igreja. Enquanto o membro estiver sob censura, não deve ser eleito para qualquer cargo da igreja. O membro censurado não participa nem por voz, nem por voto nos assuntos administrativos da igreja. O membro na censura não pode liderar nenhuma atividade da igreja, tais como ensinar numa classe da escola sabatina, não deverá ser transferido para outra igreja enquanto ele estiver sob censura. O membro sob censura ou voto de censura não proíbe o privilégio de fazer parte do estudo da lição da escola sabatina. Quer dizer, o membro que está sob censura, ele pode assistir, pode fazer parte ao estudo da lição da escola sabatina. Ele pode fazer parte do culto solene, ou melhor, ele pode assistir o culto solene. O membro que está censurado, ele pode fazer parte da cerimônia de comunhão. Ele pode. Será que isso acontece? Acontece? Ele está censurado. Faz parte da cerimônia do lava-peixe ou não? O manual da igreja diz que ele pode fazer parte da cerimônia da comunhão. Término do voto de censura. Com voto ou sem voto? Secretários, terminou o tempo de censura, que pode ser 1 mês, 6 meses, 12 meses. A igreja deve proceder como? Sem voto. Não precisa ser tomado o voto. Basta informar que terminou o tempo de censura que havia sido aplicado ao irmão A ou B. Vamos falar sobre disciplina por remoção. Remoção é remover o nome do membro no livro da igreja. A remoção de um indivíduo de sua condição de membro da igreja, o corpo de Cristo, é a disciplina final que a igreja pode administrar. Unicamente após haver seguido a instrução dada neste capítulo, depois da orientação do pastor ou da missão, quando o pastor estiver indisponível e depois de ter sido feito todos os esforços para conquistá-lo e restaurá-lo ao caminho certo, deve o indivíduo ser removido de sua posição de membro. Isto é, nenhum membro deve ser removido do rol de membro sem que a igreja tenha feito todos os esforços de maneira a resgatá-lo. Quando todos os esforços forem esgotados, só assim que o membro deve ser removido do rol de membro. Encontramos aqui um dilema. Qual é o dilema em que a igreja se encontra? A igreja não pode dar-se ao luxo de lidar superficialmente com os pecados. Uma coisa é, a igreja não pode minimizar o pecado, a fim de ajudá-lo a corrigir a situação que poderá ou não implicar em uma disciplina eclesiástica. Não é correto que o assunto do membro é trazido à comissão da igreja, é trazido à igreja e o membro nunca foi visitado,
um membro nunca foi ouvido nem pelo pastor, nem pelo ancião ou por uma comissão indicada para o efeito. Não é correto que a igreja proceda assim. Primeiro, o membro tem que ser visitado, ser ouvido. Isto é, o pastor deve trabalhar com o membro. O pastor deve exercer a sua função de pastor, a sua função de resgatar o membro que saiu no nosso meio. Segundo, quando inevitavelmente tem de ser aplicada a disciplina eclesiástica, o membro deve ser notificado que o seu assunto será tratado na comissão da igreja. Veja que antes que o assunto do membro seja tratado na comissão da igreja, isto é, no conselho da igreja, o membro é notificado, ele tem conhecimento, porque já foi visitado, o pastor já fez seu trabalho, ele deve ter conhecimento que meu assunto será tratado no conselho da igreja. Terceiro, depois do voto da comissão da igreja, recomendado à igreja a disciplina do membro, o secretário prepara a notificação por escrito que será entregue ao membro com pelo menos 2 semanas de antecedência. Veja que ontem um irmão, o secretário, perguntou-me relativamente ao voto da comissão, ao voto do conselho e o voto que a igreja toma, ou da reunião administrativa. Veja que nesse contexto a comissão recomenda o voto à igreja. Não é a comissão que vai eliminar, esse termo, não é a comissão da igreja que vai remover o nome do membro, não é a comissão, mas é a igreja, isto é, através da reunião administrativa da igreja. E o membro é notificado 2 semanas antes, avisando que seu assunto será levado à igreja numa reunião administrativa da igreja devidamente convocada. Depois do voto da reunião administrativa da igreja, o secretário prepara a notificação por escrito que será entregue ao membro avisando que foi votada a disciplina por censura ou por remoção. Após a igreja ter tomado o voto, o secretário vai emitir uma notificação ao membro. Ele deve tomar conhecimento que a igreja tomou o voto sobre a sua disciplina, que pode ser por censura ou por remoção. Após o voto da reunião administrativa da igreja, no caso de disciplina por censura, o secretário da igreja deve registrar a disciplina do membro no registro de membro da igreja, isto é, no ACMS, especificando o período da censura. Isso o pastor Osvaldo já falou ontem. Após o voto da reunião administrativa da igreja, no caso disciplina por remoção, o secretário da igreja deverá remover o nome do registro de membro no ACMS. Esses são os passos que devem ser seguidos relativamente na aplicação, na administração da disciplina eclesiástica. Vamos terminar por aqui, mas antes que haja perguntas e respostas, vou noutro assunto. Sim, para não misturar. Ok. Vamos dar um tempo para questões, para perguntas e respostas. Pode vir aqui à frente? Vem mais para aqui. O membro após terminado o prazo dele de censura, ele deve ser levantado sem voto, nesse caso. Só gostaria de saber se, ao longo desse tempo que ele ficou censurado, não houve mudança de comportamento, nem de ideia que ele levaram a ser censurado. Como é que fica essa questão? E o tempo já terminou, ele deverá ser levantado ou toma-se outro equilíbrio? Relativamente
ao estado do membro que esteve sob censura. Antes que termine o prazo, o tempo que foi votado, a igreja já terá conhecimento, ou o conselho da igreja já terá conhecimento sobre o estado do irmão, se o irmão melhorou ou se não melhorou. Se porventura o irmão não melhorou a sua condição espiritual, o manual da igreja orienta que a igreja estude a outra disciplina a aplicar nele. A igreja, ou a direção da igreja, o secretário vai comunicar à igreja do término do prazo da disciplina aplicada, isto é por censura, quando realmente o irmão apresentar condições favoráveis à igreja. Se ele não estiver em condições favoráveis, o conselho da igreja poderá estudar que disciplina aplicar ao irmão. A seguir é quem? Gostaria de saber se um membro sancionado também pode participar do evangelismo. Pastor 20. O evangelismo é vasto. Tem o evangelismo público, o evangelismo pessoal. Não, estou ouvindo. Vou explicar. O evangelismo pessoal, qualquer um de nós faz. E em muitas das nossas igrejas tem irmãos disciplinados, mas que testemunham. Não tem? Então tem um amigo, só porque eu estou disciplinado eu não posso dar o testemunho. Se eu participo da lição da escola sabatina, participo da cerimônia de comunhão, eu participo do culto solene, recebo a alimentação. Se eu partilhar com meu colega e ele se converter, não se faz isso? Se faz. Agora, ele não vamos lhe escalar para fazer conferências bíblicas. Está a entender? Então, essas atividades, se ele não pode falar na igreja publicamente, também não faz atividade de evangelismo público. Por isso não faz. A seguir é quem? Temos que limitar atendendo o nosso tempo. Esse assunto. Aqui o irmão, por favor. Bom, o secretário regular. Ordem por ordem. Alguém estaria regulando aqui? Por favor. Uma vez para reportar dizia eu que não concordo com a página 67 do manual, no parágrafo 3º, a deslocalização com o conceito de Êxodo 18, versículo 21 a 26. Êxodo? Não, está falando. Página 67. 67. Porque diz que depois que o Conselho da Igreja reúne, toma a decisão, nesse caso o Conselho da Igreja é o órgão máximo do diretivo, nesses casos de remoção, toma a decisão, já eliminaram, e é onde eu disse aqui, que existem aqueles casos, um irmão foi eliminado e é carismático na igreja. E quando vocês levam a decisão para a igreja tomar a decisão final, esses puxam para a esquerda, esses puxam para a direita, para a frente. E eu acho que, de acordo com o 3º parágrafo do manual da igreja, e o Conselho de Jeito diz que Moisés escolha homens capazes, honestos, pessoas tementes a Deus. Esses lhes faça maiorais de 1000, de 100, de 50 e de 10. Vão julgar os casos. Os casos difíceis vão levar a ti. Para a minha visão, o Conselho da Igreja deliberou, não há mais nada que levar à igreja. Se que o irmão tiver que recorrer, então deve ir às instâncias mais superiores, a missão, depois a missão, a união, divisão, etc. Porque não tem lógica, por isso que eu disse, ao levar a igreja, depois a igreja vai dizer, não elimina o irmão. Será que o conselho recua na decisão? Acho que não. Se não recua na decisão, logo é uma lei arbitrária. Estamos a impor. Então, para mim, se pegarmos esse parágrafo e o conselho de jeito, há deslocalização. Essa é uma questão. O segundo ponto
também deveria aproveitar, já que o pastor disse que... É melhor vamos por caso. Vamos por caso. Sim. Vou já... Vamos por caso, depois volto. Tá bem, vou já colocar a segunda questão depois. Não, vamos atender esse. Esse caso que colocou primeiro é sério. Sim. Podemos responder? O manual da igreja, ouve bem aí, Usa o microfone. o assunto da disciplina eclesiástica no manual da igreja ocupa 13 páginas. 13 páginas. Tenham certeza, como secretários, que vocês estudaram, leram, entenderam e apliquem corretamente na vida da igreja. Entendeu? Quando meu irmão diz que o conselho da igreja pode deliberar definitivamente, também está a usar imposição. O conselho da igreja tem funções delegadas pelos membros. Ou seja, o conselho da igreja trabalha em funções delegadas e tudo que eles decidem nas suas reuniões ordinárias ou extraordinárias deve ser votos proposta. Quem decide é a igreja. Esse é um dever exclusivo de todos quantos são membros batizados na igreja. Não usar esse método, estás a excluir os membros batizados dos seus deveres e dos seus direitos. Vamos começar por aqui. Nunca tenham medo de que esse irmão é eloquente. A eloquência não anula o castigo desse irmão. Se a maioria diz que seu irmão roubou e diz que não, ele não roubou, ele desviou, roubou, não, houve roubo, desviou, não, irmãos, nós estamos a entender que ele desviou, não queremos sanção, é a maioria que está a dizer isso aqui, explique corretamente o que é o roubo, o que é o desvio. Ou o pastor que está aqui presente não explicou bem, ou explicou bem e os membros também votam bem. Quando a igreja dá fitas ao membro, ou seja, quando a direção da igreja dá fitas ao membro, o membro também tem quê? Também tem fita. Diga, irmãos, trouxemos um nome tristemente, que aconteceu isso e isso, e trabalhamos com o irmão, chegamos à conclusão de que ele fez isso. E a decisão que nós trouxemos prévia, em proposta para vocês decidirem, é a censura dele de 3 meses, 3 meses, 5 meses, 7 meses, 10 meses, 11 meses. Sabia por que eu falei esses números? É porque alguns das sanções... Pois, porque nós só sabemos 3, 6, 9, 12. Tá? Ah, não, mas ele é bom, vai fazer falta, a igreja vai cair. Irmão, igreja nenhuma no mundo vai cair com o meu pecado. Pelo contrário, e o manual da igreja está a te dizer o seguinte: os membros têm direitos fundamentais. Página 67. Ao fazê-lo no pensamento do meu secretário, estás a violar os direitos fundamentais dos membros. Esclareça e eles voltam. E se eles insistirem porque foram minados mentalmente pelos outros irmãos, mantenham o quê? A posição. Porque o erro está claro. Mas antes de tudo isso, eu proponho os secretários que estão aqui a ler o texto de Mateus 18. Abram as vossas Bíblias.
E o manual da igreja sugere o texto de Mateus 18, verso 17. Mas alguém levanta e leia o verso 15. O ponto da apresentação do pastor resume-se nesse texto. Quem levanta para ler? Sim, irmã, leia em voz alta mesmo. 15. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Continua. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um outro broto, para que pela Ou dois. sim, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Entenderam isso? Vocês entenderam, pastor? Esse texto aqui é normal? Nem mesmo a igreja deve sancionar em primeira mão todos os passos. Eu faço, nós falamos isso, né, pastor João? Sim, o ascendência não aceita. Não aceita todos os passos. Ou seja, irmão, eu senti que o irmão me ofendeu, certo? Levo isso à igreja. O que é que tem que fazer? Eu tenho que defender. Quem que tratar o assunto com quem? O irmão, que é o teu nome? O Manuel Závila tem que entender que ele ofendeu. E ele tem que pedir desculpa. E se pedir-me desculpa, o assunto fez quê? Não acabou. Enterraram mesmo lá, acabaram a sepultura, enterraram o problema e acabou. Entenderam? Não há igreja aqui. Aqui a igreja é só eu, o membro, e ele também que é membro. Tratamos o assunto de acordo à ordem de quem? De quem? De Jesus Cristo. Pastor Osvaldo. Seu irmão Miguel, né? O irmão Manuel não aceitar que ele errou, vou chamar o irmão João. Será que ele pode dar um exemplo mais profundo? Seu irmão encontrou um irmão adulterado. Só ele que viu. Não, isso não, né? Se eu ouvir, Pergunta que alguém às vezes mente. Ok. ele vai estar trazendo mais do irmão João. Por causa do irmão João, ele vai se sentir moldado, oração feita, tudo mais. Meu irmão, me perdoa, também não te entendi a primeira vez. A igreja aqui, a igreja subjetiva. O comportamento que eu estou a ter é o comportamento de quem? Da igreja. Não é da maioria, só de nós os dois. Se ele ouvir com a testemunha dele, como testemunha o irmão, e ele não ouvir, acabou também o quê? Se não ouvir com a testemunha do irmão João, vou chamar quem? O irmão Tobias. São já duas pessoas. Se não ouvir, vou chamar quem? O Abel. Amém? Abel. O Abel vem, não, já são 3 testemunhas e tudo mais. O filho também. Meu irmão, era só umas curvas que eu estava a dar. Eu também errei mesmo, me desculpa. Fez o assunto que é? Tá bom. Eu não posso sair falando para as pessoas que esse que eu cheguei. Acabou. Se acabou, acabou. Se eu for denegrir o irmão por um erro que ele já pediu perdão, o problema não é de quem? É meu. Entendeu? Se não ouvir a primeira, a segunda, a terceira testemunha, nós estamos aqui. Primeira, segunda, terceira testemunha. Eu, o ofendido, e o ofensor, somos quantos? 5. Não ouviu ninguém. Eu vou ir ter com o pastor. Eu tenho problema com o irmão quem? Irmão Zátula. Pastor, chama o irmão Zátula. Chama-o. Irmão, vem para cá. Vem. Está percebendo? O irmão Zátula vai vir, eu vou expor o meu problema. Pastor, eu me senti ofendido, irmão me ofendeu, deu-me na cara. Alguma coisa aconteceu, mas o irmão não está me ouvindo. O que vai acontecer? A pergunta do pastor tem que ser:
Com quem você falou? Não, eu já chamei uma primeira, segunda testemunha para que a gente pudesse resolver o quê? O problema, mas ele não aceita, pastor. Vim para aqui, pastor. O que o pastor terá que fazer? Levar no conselho da igreja, não é isso? Não. Leva no conselho da igreja ou não? Estamos já divididos. O pastor leva no conselho ou não? Não. Porque o gabinete do pastor não é para assinar documentos, não é para assinar transferência ou carta de recomendação, é para estar lá, ler a Bíblia, preparar seminários e ouvir os membros, orar com eles. Entenderam? Esse é o trabalho do pastor todos os dias. Então ele não vai aconselhar, não, irmão, a Bíblia diz isso, não sei de que, o irmão a recorrer até a mim. É uma coisa que nós temos que encontrar solução. Vamos orar. Por ver a imagem do pastor, ele vai dizer, não, pastor, de facto, o irmão está insistindo no perdão. Ele também fez-me isso, fez-me aquilo. Pronto, pastor, eu perdoo. Meu irmão, acabou. De joelho, oramos, o assunto faz que acabou. Não precisa de conselho nenhum. Entenderam? Se ele com a cara do pastor não ouviu, o que vai ser? Registra o caso e leva no conselho da igreja. O conselho da igreja pode chamar o irmão, tá a perceber? Para ouvir o que se passa. Se perante o conselho ele explicar o caso, tá? Eu explicar o caso e ele pedir perdão junto do conselho da igreja, não tem que ir ler ata nenhuma. O assunto fez o quê? Acabou. Se ele insiste em não ouvir o pastor, as testemunhas e o conselho da igreja, um amigo, vai sentar? Vamos informar que vamos ler a ata, e a ata que vamos ler é censura contra quem? Contra ele. Porque não ouviu as testemunhas e também não ouviu o quê? A igreja, que é o conselho supremo. Entenderam? É longo esse exercício? É longo ou não é? Sabia por que é longo? Porque trata-se de relações humanas. É de salvação também. E é de salvação. Exige paciência. Não é porque ofendeu, sancionou. Irmãos, não brinque com a vida. Você não é que me salvou. Entenderam? Eu custei o sangue de Jesus Cristo. Não brinque comigo de ânimo leve. Por isso tem que ter muito cuidado com a tua boca. Eu de preferência não ter relacionamento contigo de forma íntima, para amanhã não se xingar. Oi irmão, bom dia, tudo bem, vamos ver mais um. Mas não trabalhar contigo, porque você é complicada, mas vamos trazer problema. E esse assunto, meu amigo, quando chega na igreja, tem que ler na igreja. Todo o assunto que já está em ata para a igreja, leiam a igreja. A igreja vai decidir. O pastor é o pivô número 1. Secretário leu a ata, o pastor explica. Depois da explicação do pastor, não, errado. Leia a ata, o ponto do irmão, como é que é? Do irmão Zátona, e depois o pastor vai dizer o seguinte: quem aceita a proposta do conselho, uma mão, levanta, tá? Debate aberto. Perguntem. Lembra que eu disse aí ontem? Todo membro do conselho estava aqui. Perguntem. Eu tenho uma pergunta aqui, não sei o que. O irmão faz não sei o que. Eu até posso me dar o trabalho, a vontade de dizer: Osvaldo Vuns é membro do conselho da igreja. Pastor, irmão Osvaldo, pode explicar como é que nós tratamos esse caso? Vai levantar para explicar. Certo? Quem mais quer explicar, irmão? Há mais dúvidas? Não. Quando estão de acordo que o irmão seja aplicada a censura de 5 meses ao irmão André ou ao irmão Zato? Levante as mãos. Quero ver. E aí o pastor tem que estar atento, não é levantar assim. Tem que haver convicção, ou sim ou não. Isso é autoridade da igreja. A autoridade não é para brincar com ela. A autoridade é autoridade. Fora o investir a autoridade, fora o investir. O pastor tem autoridade? Tem. Quem investiu a autoridade ao pastor na igreja? É a direção.
É autoridade. Agora pergunta a todos vocês, quanto estão de acordo se aplica a sanção do irmão que não quer reconciliação? Levante as mãos. Quero ver no ar. O irmão na igreja, quando levanta assim, não está seguro. Não está seguro. Ou ele é amigo dele para dizer que o assunto está claro, não quer ser visto. Agora vou pedir mais uma vez, quanto estão de acordo que será aplicada a sanção? Está levantado. Não é levantado. Para. Levanta no ar. Olha no ar. Eu vou ver todos vocês que levantaram as mãos. Contagem. Dos 50 que estão, de 300 membros que a igreja tem, à tarde vieram somente 70. Esses 70 vão definir a vida de quem? Vão validar a vida dele. Pode baixar. Quem está contra? Pode também levantar agora. Quero ver mais ou menos ensaiar. Quem está contra? Só para ensaiar. Ok? Temos aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10. O assunto está aqui? Votado. Está claro. Está votado. O irmão está censurado. 5 meses. Vai dizer assim, abstenção. Abstenção é lá no inferno. Ou sim, ok. Ou não. Participa da decisão. Você não pode dizer assim, não, eu abstenho. Nem aqui está, ele nem rato é e também nem pássaro é. Olha aqui, eu poderia fazer uma pergunta. O texto que a irmã leu diz que se teu irmão fizer o quê? Pecado. Vamos definir. Que pecado está se falando aí? Que pecado é esse? Mas que tipo de pecado nós podemos cometer contra o próximo? Não, vamos ser específicos. É roubo, mas que mentira. Tudo que é pecado. Dos 6 mandamentos. E por isso que eu estou a dizer. Às vezes nós pensamos, não. Porque pecado não há mais que. Não há conversa. Pecou é disciplina. A Bíblia está dizendo, se pecar, há quem diz não. Ele me tirou, eu vou levar o cachorro. Tem que ser, há quem até chora, se não for disciplinado, eu vou recorrer. Não acontece assim na nossa igreja. Eu vou recorrer, ele me fez isso, não pode. Não seguimos os passos e precisamos ter cautela, irmão. Ele está dizendo, e aqui há um eu não consigo às vezes entender. Se Deus fosse como um ser humano, não sei como é que seria. Não estaríamos a lutar. Porque olha só, a Bíblia não está a dizer que eu, por exemplo, o irmão pecou contra mim, ele é que tem que vir. É um milagre desse texto que a gente não entende. Está a dizer, se ele pecou contra você que faz o quê? Isso não acontece entre nós. Não estende o irmão. Esse nosso hábito de colocar a pessoa no Facebook, fez não sei o que. Não, vai. Não expõe a pessoa. Aqui também está o conceito de ética. Pastor, o outro problema que temos na igreja, muitos irmãos os fazem por vingança. Ele já lhe avisa, vais levar. E depois o que a Bíblia diz? A vingança pertence a quem? A Deus. Nós esquecemos. E Jesus veio dizer o quê? Ele veio reconciliar, não é? Nos com quem? Ele reconciliar o mundo com ele. Esse é um fato. Esperem. Ontem nós estamos a dizer que esse assunto vamos tratá-lo com cuidado, certo? O manual aqui está a dizer, mesmo notificar o irmão não consegue, mas não está a dizer, escuta, será feita uma notificação por escrito, pelo menos 2 semanas antes da reunião, incluindo as razões para a reunião disciplinar. Para dar tempo ao irmão pensar, ao irmão analisar. Ele pode ir ganhar simpatia aí, mas quando o assunto é claro, ninguém vai dizer que não pode. Não. O que acontece é que a direção da igreja quer ter perna do Cristiano Ronaldo, do Messi, começar a pintar os membros. Tá? Tudo a correr. Sem avisar, Dá sem uma notificação. Dá uma notificação. Não, isso chama-se falta de respeito ao membro. E ainda mais,
mesmo no conselho da igreja, não é para expor o irmão de forma nua e crua do pecado dele. Sabia por que muitos irmãos não vão também para a igreja? Quando pecam, ou quando são disciplinados, ou censura, ou eliminação, é pela forma como nós limitamos na igreja. Seu irmão cometeu pecado, é o pecado de adultério que anda mais em voga, né? Cometeu adultério, assim, o irmão violou o 7º mandamento. Chefe. Mas como? Aonde? É na pensão da ONU, é no hotel não sei o que, e os irmãos querem saber a que hora, tudo isso, e os filhos como estão. Irmãos, parem com isso, falem desse assunto que leva à eliminação. Os detalhes o pastor quer, sabe, o secretário ou os anciãos sabem, mas vamos ver que essa pessoa, a disciplina tem 2 pendores. De restauração também, não é só de punição, é para restaurar a pessoa, saber que eu errei sim, e esse erro tem uma punição, mas é temporário, vou ter que voltar. Nós quando excluímos pensamos já, vai, nunca mais volta. Então o irmão pecou, o irmão roubou, houve uma coisa, é um deslize que houve, está tudo certo. O irmão roubou. Pastor, essas explicações... Calma, meu amigo. Eu estou com a mão, porque tem mãos aqui levantadas. Ou quer pedir ponto de ordem, tem que aprender também ponto de ordem de alguma coisa. E então, esses detalhes todos, venham ali. Não coloque detalhe que a irmã era assim, que a irmã meteu blusa vermelha, que depois meteu não sei de quê, que era no dia não sei de quê, era até não sei de onde. Isso aqui não quer dizer nada. Vamos no assunto. Trata o assunto em ponto final. Tem margem do arrependimento de quem? Do irmão. Não a mãe ter vergonha, oh, eu mãe que acaba de pensar, mano, esse aqui, olha, a energia da mãe não sei quem é. Não. Há quem até não é na pensão, mas é no B. Amados, há quem vai ver somente na questão do sexo, mas quem está voltado para a questão do sexo é um gatuno. E até não tem medo de tirar o dinheiro da igreja. Entende? Disciplina. Pastor, pode regular agora? Então, sim, o irmão ainda tem mais uma questão a colocar. A primeira parte está clara? É o seguinte, a questão colocada do irmão é que se a comissão da igreja votou, não, o conselho da igreja, não, entendi o irmão, o conselho, a igreja não quer. O conselho volta com a questão? Não, sim, a questão é no espírito do que Jetro orientou a Moisés. Está capacitado, deu-se poder ao conselho, tratou o assunto, termina já ali, não vai mais à igreja. Não. Jetro, quero explicar isso aqui. Jetro é ação administrativa. Administração, capacidade administrativa. E a pessoa que tem a pessoa capacitada para administrar 10 pessoas tem que ter a capacidade de resolução de problema. Ok? Mas quando se trata do conselho da igreja, é o conjunto dos líderes de 100, de 50, de 10. Os departamentos estão lá, os anciãos estão lá. Esse grupo não tem que decidir em nome de quem? Da igreja. Porque sabe, tem direito de tomar decisão. Então, é esses direitos que têm que ser respeitados. Você tem que levar lá. Não dá, porque senão vão agir. Não podemos. A igreja adventista não vê nesse sentido. Não. A igreja adventista trata dos seus assuntos de forma coletiva e não segmentada. Meu pastor tem a competência de tratar um assunto que é público. Ele somente diz assim: irmão, eu já tomei conhecimento, eu sou o pastor, eu que mando. Não. Se é público, trata de forma que é público. Se é privado, então aí tem prerrogativas privadas. Agora, se tiver uma outra dúvida relativamente a isso, pode colocar. E não esqueça
do conselho que já foi dado, porque não é bom, às vezes, esforçarmos o texto, falar aquilo que o texto não tá a dizer. Temos que ser claro com o que o texto está querendo dizer. Não sei, a dúvida ainda continua. Já não. Vou passar. Ok, agora a segunda questão. E a outra questão, que eu também acho pertinente, é a questão dos dízimos, onde eu vou falar. Bom, eu sei Mas que- relativamente à disciplina, para a disciplina, sim. E nós vimos que há pessoas que não dão dízimo, né? Fazem trabalho normalmente. E recentemente recebemos uma circular da missão que os que não dão dízimo não podem pregar nem orar. E eu queria focar exatamente no que o pastor disse, que não se pode minimizar o pecado. ok. Eu sei que se eu perguntar ao pastor se não dar dízimo é pecado, não, vai me responder que é pecado. Certo. E é aí onde eu quero colocar a questão. Então, se é pecado, e nós estamos a falar que não se pode minimizar o pecado, há membros batizados, e pelo que sabemos também, quem não dá dízimo comete dois pecados. Primeiro é mentiroso, e a segunda questão é gatuno. Isso está claro. E há pessoas oficiais, anciãos, etc., que nos dão dízimo há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, 10 anos. Agora a questão é, será que dá dízimo, não devolver dízimo, é pecado ou não é pecado? Pastor Se Francisco, é pecado, ele pergunta ainda do pensamento dele, do pensamento dele. Tem que ser sancionado. tem uma suspensão, O irmão é ancião ou é secretário da igreja? É secretário Tem que ser sancionado. Silêncio agora. É oficial da igreja já há algum tempo. No seu pensamento, é pecado ou não? Ok. Então você tem a resposta para si. É o seguinte: quando um membro não dá dízimo, nem todo membro que não dá dízimo não é bom. Não trabalha, não recebe dinheiro, vai dar dízimo do quê? Roubou do quê? estamos a falar nos que trabalham. Não. O irmão está a dizer os membros que não dá dízimo. Não foi específico. Você não especificou. E eu estou a te dizer, só para o irmão, por isso que temos problema na igreja. Seja específico ao apresentar a questão. Eu estou aqui a te dizer, quando diz que não dá dízimo, não é para todo membro. Como é que eu vou saber qual é o motivo? Você visitou ele? Por que não deu dízimo? É só mesmo lhe disciplinar, roubou, assim já não está dando. Ele trabalha, eu sei que ele trabalha no sinagoga, não está dando dízimo, roubou. Visita ele. Vai lá saber qual é o motivo. Por que não? Como é que um membro que trabalha não vai dar? Não é só por isso. Há muitos de nós membros, que se calhar 2, 3 meses não deram ainda dízimo, está guardado. E você em 3 meses já viu que é tesoureiro, já viu, não, esse irmão está roubado. Ele continua a trabalhar aí no governo, mas há 3 meses não está dando dízimo. E depois no 4º mês, o se calhar já depositou e está trazendo o recibo. Você nem sequer pede perdão a Deus. Precisamos ter equilíbrio. Ótimo. O que o manual da igreja está a dizer? A igreja, essa igreja do 17º dia, não se dirige como eu acho. Está entendendo, né? Não é como acho. Página 74. Página 74. Eu penso que é no 4º parágrafo, quando fala de exemplo nos dízimos. Bom, eu não tive contato com a circular da missão, mas o que o manual diz é que todos os oficiais devem ser exemplos na questão da devolução do dízimo à igreja. Alguém que falhe em ser tal exemplo não deve ser eleito para um cargo na igreja. É para lhe eliminar? Não. Suspensão? Não. O próprio manual também diz não, a pessoa não deve ser disciplinada por não dar dízimo. Isso não lhe dá. Quando não se dá cargo é porque ele não estará sendo um bom exemplo. Ele quer saber esse motivo. Às vezes nós queremos dirigir a igreja do jeito que achamos. Não dá, está roubado.
Vamos ainda trabalhar, ter paciência de trabalhar com as pessoas. Está bem, meu amado? Eu respeito outras posições, mas o ponto de vista da igreja é esse. Mesmo o pastor, se tiver outro ponto de vista meu, e acho bem melhor que esse, meu ponto de vista fica comigo. Não é para a igreja. Está bem, irmão? Porque nós temos ideias brilhantes, mas até se o Manuel não disse, fica até aí onde o Manuel disse. Agora vou dar o tempo para o Francisco. Tem muitos irmãos aqui que levantaram. Tu estás a levantar agora, já tem irmãos aqui que levantaram. Não, mas também tem aqui irmãos que estão a levantar bastante tempo. Tá bom? Vamos começar com quem? Então podes colocar essa questão, por favor. Vamos ser breves. Não seja repetitivo. Sim. Ok, só mais duas questões colocadas, que vão ser colocadas. Sim. De acordo com o manual, nós sabemos que a questão do verbatismo... Vai direto no assunto, vai direto na questão minha, meu querido. Por favor, podes falar, irmão. E a questão do verbatismo são questões várias acontecendo aqui na igreja. Então, nós temos um caso semelhante, estamos a lembrar, recentemente, em que o membro foi removido da igreja, do líder da igreja. E esse membro, depois de alguns anos, aparece e decide-se voltar para a igreja, nesse caso. O irmão, na sua ideia, de acordo com a forma como deve ser recebido, ele acha que deve ser recebido por profissão de fé e não pelo rebatismo. Então, nós vimos que, de acordo às questões as condições que é dada para um membro de ser servido por profissão de fé, ele não está enquadrado dentro daquelas dimensões. Como podemos rever esta situação? Esta é a minha questão. Manual dele daqui, ó. De acordo com a questão colocada, é que o irmão não quer rebatismo. Ele quer que seja recebido pela profissão de fé. O pastor Osvaldo falou aqui há 1 minuto. Irmão, não diga, não é você que tem que determinar. Eu não quero ser batizado ou rebatizado, quero por profissão de fé. Essa é a tua opinião, é a tua ideia, mas a opinião da igreja em todo o mundo é que tem que ser o quê? Rebatismo. Se não quer, procura outra igreja. Esse é um trabalho de pesquisa do pastor. E ainda mais, nós estamos a falar da disciplina eclesiástica. Está nos levando no batismo. Nós estamos a trabalhar com a igreja da seguinte maneira. Comprei esse aparelho nos Estados Unidos da América. E eu trouxe em Angola. Ok? E chego, não leio o catálogo. Não li o catálogo. Já aconteceu isso com vocês? Estava no tempo de Sharps, né? De Sharps. Compra o Sharp da América e traz, e chega logo, tira da caixa, tira o cabo e liga. O Sharp daquele tempo vinha, voltagem 110 e depois 220. Tu tinhas que ir atrás do Sharp e colocar aonde? No 220. Que é a potência de energia de quê? Da Angola. Dos Estados Unidos, parte da Europa, também América, né? América, encontramos. O Brasil também, né? América. 110. Você já comprei aparelho e tal, pim. Não leu o catálogo. 1 minuto depois, bum! Bum! Esse aparelho não está bom, não está bom. Ah, esse aparelho...
Até és capaz de falar que não, o gato que passou aqui, os vizinhos, é que tem inveja de mim. Ah, deixa essa energia também de Angola. Essa energia de Angola não presta, queima, xinga já o presidente da república, xinga toda a gente e tudo mais. E vem a eu quero, não, abrindo a caixa, comprasse agora assim, abre a caixa e diz assim, fora da América, a voltar de 220. É 120. Não, Fora da América. Fora da América. 220. E aquele botão via 110. E você colocou assim. Quem é o problemático? Leia o que está escrito e aplica o que está escrito. Mas isso também, pastor. Agora. O povo está a perder porque lhe falta conhecimento. Nós também precisamos ensinar. Exatamente. Então nós temos que aprender. Nós temos que ler aqui. Você está a dizer que eu quero. Aqui não é teu quer. Eu querer. Eu querer da igreja. E a igreja é conjunto de quem? De membros. Por isso compre o manual e o manual e atualizado. O manual da igreja é específico relativamente às condições do membro a ser recebido pela profissão de fé. Vamos dar ao irmão para colocar a última questão. Não, ele já está. Está ultrapassada. É o irmão aqui. Ok, por favor, vai ser o último. Pode usar aquele microfone? Não está a funcionar? o outro. O assunto, quando se fala do dízimo, até fico com medo e a tremer. Não estamos a ouvir. Tira a máscara. Sim, eu digo que quando se fala do dízimo, eu fico com medo e a tremer. O irmão falou, por exemplo, que anciãos que não devolvem dízimo, assim, devem ser sancionados, pelo menos é a voz que eu vimos lá atrás. Peço desculpa se eu percebi mal. Mas eu gostaria de passar um pequeno testemunho. Eu nasci na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E há algum tempo eu fui dando dízimo apenas como hábito que meus pais ensinaram. Mas depois, mais tarde, eu fui me criticando, dizia que tem de dar o dízimo, dar. E eu percebi, dar porque é meu. E dar não é obrigatório. Eu é que devo dar, ninguém me obriga. E então depois comecei a estudar as profecias na altura e aprendi uma doutrina de que o dízimo está ultrapassado, já não vale nesse nosso tempo. E aí comecei a ficar, durante um tempo eu não devolvia o dízimo. E fiquei pensando, dízimo não vale mesmo. Ele está como quê? Qual é a função dele? Este aqui? Sei que esse membro daqui, agora não sei qual é o nome. Pergunta ele. Mas é secretário? É o comunicador? Não, esse foi convidado que estava nos brincar com a música. Eu não sei como vou pagar essa dívida com Deus. Para dizer que nessa altura, eu comecei a entrar nas igrejas. Imagina, eu hoje estou com 45 anos. Quer dizer que os meus 45 anos é mesmo aqui na igreja do Sétimo Dia. Quero dizer que aqui há também secretário ancião que não estão convertidos. É verdade, irmão? E que eu fui dizer, se alguém não está dízimo, diga, converse com ele, ore muito com ele. Não está convertido ainda. É possível. Primeiro, eu, nessa altura, quando fui frequentando a igreja, principalmente a nossa e muitas igrejas, vem aí a palavra Deus e amor, no público, aqui. Deus e amor. No púlpito. No púlpito, exatamente. Deus e amor, Deus e amor. E uma vez eu declarei-me numa menina e eu disse, eu te amo. E ele me disse, você me ama? Você nem sabe o que é amor? Amor é o que mesmo? E eu comecei a me perguntar, mas é verdade. E eu ia à igreja e encontrava Deus e amor, Deus e amor. E eu me questionava, Deus e amor. Mas amar é o que? Amar. E quando comecei a estudar o conceito dos dízimos, encontrei uma explicação clara da irmã White no livro Segue-me, que me define o amor de Deus. E ele diz, amor são pensamentos, palavras e atos. E comecei agora a seguir, pensamento é o quê? Aquilo que eu penso sincero. Palavras,
aquilo que vou dizer, se eu amo alguém, tenho que dizer ao outro, dizer que eu te amo, não sei o que, e para Deus isso é a palavra que eu vou transmitir aos outros. E depois, se for a minha mulher, é aquilo que vou lhe declarando. Agora tem um aspecto importante que a irmã White mostra. Como é possível você pode amar uma mulher se você não lhe traz 1 quilo de arroz em casa, não consertas a porta, não sabe se ele a veste? Como é que você pode dizer essa pessoa que você lhe ama? Tem de ter atos, que é a terceira coisa do amor. Então, para Deus, atos, a irmã White me explica que é a devolução do dízimo. O dízimo não se deve dar, irmão. Dízimo é devolver. Eu sou um meio que Deus usa para o dízimo chegar. Vamos falar depois. Vamos falar depois. Me faz só lembrar. Me faz lembrar. Saber, porque há muita gente aqui, e essa é a realidade que eu tenho estado a ver. Muitos hoje devolvem o dízimo por quê? Talvez tenha o pensamento de uma janela se abrir, porque vai receber bênção, e outro dá um dízimo porque quer ter o cargo na igreja, porque a igreja obriga, e a minha condição vou ficar envergonhado, e fazem uma barganha, até não devolvem o dízimo certo, uns roubam 100, 50, ou 500 kwanzas, uns vão devolvendo isso. E então, desculpe, pastor, eu sinto-me uma dívida grande. E como a muitos eu ensinei a não devolver o dízimo, eu sempre quando tenho uma oportunidade, eu digo. Agora tem que fazer o inverso, né? Para saber. Eu digo para saber. Eu fico preocupado quando eu estava aqui, era opositor nisso, no dízimo. Eu estava aqui. Palavras e atos. E tem de fazer o quê? Era opositor. Para ir testemunhar e devolver o dízimo para a pregação do Evangelho. E quando nós não devolvemos o dízimo, quer dizer que eu não amo, porque eu não tenho atos. Então como é que vou amar Deus se eu não tenho atos? Como é que vou amar uma mulher se eu não lhe dou 1 quilo de arroz? Tá bom. Termino dizendo que é muito grave nós estarmos a participar nos pecados dos outros. Estar mesmo a sermos coniventes nesses pecados. Tá bom. Não, o irmão não está dando dízimo, mas vamos lhe perdoar assim, olhar, não sei o quê. Irmão, vamos estudar a palavra com ele, orar, e lhe mostrar que talvez ele precisa se converter nesses pecados. Vem daqui. Amigos, vem daqui. Eu acho que nós temos que Dá a mão. ter noção. Senhor abençoe. Dá esse abraço. Obrigado, pastor. Obrigado. Dá esse abraço. Estão entendendo esse abraço? Não vão entender. Não é porque o que eu disse aqui é tão bom, não. Durante o tempo que o pastor Francisco esteve aqui como pastor, foi no tempo que o meu irmão estava a desenvolver o que ele acabou de corrigir aqui. Entenderam? Entenderam? Deus usa pessoas. O que nós queremos aqui é o bom relacionamento. Tipo o apóstolo Paulo. Sim, tipo o apóstolo Paulo. Não era Paulo, era Saulo, era grande, depois para pequeno. Esse pequeno não é em tamanho, é em humildade. O que estamos a me referir aqui, disciplina, entendam bem mais uma vez. Trata-se de relacionamento. Quem tem bom relacionamento com Deus, relaciona-se bem com quem? Vamos dizer, eu estou proibido, eu, Teixeira Vinho, de acusar o irmão na igreja. Ou de procurar pecado do irmão na igreja. Mesmo que eu te encontre a cometer pecado, eu vou olhar para ti. Só o meu olhar para ti vai ser um motivo Pastor de Vons está onde? não voltar a fazer. Entenderam? Pastor Vons, para desmontar o quê? Relacionemos bem. Ah, pode tirar. Mais espaço para falar, mas eu quero me dizer como secretários, por favor, só os líderes espirituais não estão somente para escrever ou ata ou
um voto. Não. Busquemos tratar, ajudar o pastor, a ajudar a liderança da igreja a tratar corretamente os assuntos da nossa igreja. Está a perceber? Irei à vossa igreja. Não será comigo, se vocês que vão fazer isso, tem só com a apresentação. A próxima vez que eu for à igreja, na vossa igreja, quero encontrar a secretaria bem arrumada. E vou cobrar ao pastor e ao secretário. Isso fica claro para todos nós. Nessa mesma igreja onde nós estamos hoje, eu um dia recebi uma chamada de um irmão, condenando até o pastor da igreja. Não, e sabem esses que fazem chamada? Não, eu estou a ligar porque o assunto está claro. Entende? Está claro. Está querendo dizer que está maduro para quê? Para condenar a pessoa. Todos os irmãos que levantaram contra uma direção para a insurreição, acharem que ele está o melhor, a opinião delas é que é a melhor, vão contra um pastor, vão contra o conselho da igreja, vão contra um irmão da igreja. Esse irmão, lembra-se, está no lugar do diabo. Por mais que a ideia seja brilhante. Podemos contar a história do que nós sabemos dessa igreja mesmo, do que aconteceu aqui. Insurreições. Deus não nos chamou para insurreições. Nós, os filhos de Deus, somos para a solução e não para quê? Para problema. Tratemos tudo na boa relação. Essa é a disciplina eclesiástica. Está escrito por Jesus Cristo. Vai, minha filha, nem eu te condeno. Eu tenho autoridade de te condenar. Eu tenho autoridade porque sou o teu criador. Mas tu estás a vir com os teus detratores. Nem eu te condeno. Vai e não quer? Não peques mais. E vocês, quando tratam-se de um assunto do irmão, o pastor assim está comigo. Irmão, essa igreja é tua. Não é tua. Termino dizendo, a igreja não é quê? Não é tua. Então respeita o que essa igreja diz. Se não queres, irmão, senta, deixa quem quer trabalhar.